Todos os dias entramos em contacto com pessoas e interagimos nos mais variados ambientes e situações distintas. Para que a realidade social possa ser mais fácil de compreender, cada um de nós, ou seja, o eu individual, interpreta e simplifica sistematicamente as nossas vivências a partir das nossas crenças, valores e saberes prévios. Este processo tão usado por nós sem muitas vezes nos apercebermos é designado por cognição social. O ser humano tende inevitavelmente a construir uma representação que não é o espelho da realidade, mas sim uma versão hipersimplificada da mesma. Esta noção é criada em contexto interpessoal a partir de alguns indícios que para nós são importantes e que nos permitem construir uma imagem ou ideia sobre, por exemplo, uma pessoa. A esta noção ou representação da realidade vamos passar a chamar de impressão. Onde nos conhecemos pela primeira vez? Foi na escola. Eu conhecia-te de vista porque já te tinha visto várias vezes, mas onde nos conhecemos mesmo foi na escola, quando passaste de Humanidades para Ciências, para a minha turma. E qual é que foi a impressão que tiveste de mim na altura? Inicialmente não foi nada boa. Primeiro porque tu davas muito nas vistas e aquilo que eu ouvia das outras é que tu eras paneleiro. E era a opinião que eu tinha, até te conhecer. E durante um tempo eu achei isso. Achei mesmo, porque comportavas-te diferente, eras uma pessoa diferente. Então, e hoje qual é a impressão que tens de mim? Hoje tenho uma opinião completamente contrária. Acho que ao longo dos 3 anos fomos ficando cada vez mais amigos e percebi que não era verdade aquilo que eu pensava e que as pessoas diziam de ti. É verdade que às vezes, pronto, ainda tens assim uns variantes e queres dar nas vistas e mais não sei o quê, mas mudaste e concordo que sejas uma pessoa mais segura e saibas o que queres e que sejas uma pessoa melhor agora. Acho que... Então, e o que é que aconteceu para essa opinião ter mudado? Acho que foi eu querer te conhecer também um bocado. Acho que querer ver mesmo como tu eres, não ligar só os dias às influências dos outros. E então acho que foi isso. Podemos ter impressões positivas e negativas que dependem das qualidades que atribuímos a um indivíduo. Uma qualidade central é mais importante que uma periférica. Assim sendo, uma mudança num traço central, por exemplo, o indivíduo ser divertido ou ser sério, altera a impressão que temos dessa pessoa. Por outro lado, uma mudança num traço periférico como ser desastrado ou habilidoso não tem esse poder. Como formamos impressões? Como chegamos a concluir que alguém é divertido ou sério? Na base da formação de impressões está a interpretação através de um conjunto de indícios. Estes indícios, que podem ser de origem física, verbal, não verbal e comportamental, são cruciais para a percepção em relação ao outro e para formarmos a nossa realidade em relação ao outro. Para além de depender destes indícios que nos ajudam a construir uma impressão sobre alguém, as representações que criamos sobre alguém ou algo dependem de categorias. Estas categorias são grupos de características relativas a pessoas, objetos ou acontecimentos influenciados pela cultura. Servem para nos ajudar a simplificar o mundo aos nossos olhos. É no contacto que estabelecemos com uma pessoa que recolhemos informação sobre ela e que nos permite categorizá-la. As características globais com que ficamos acerca de um indivíduo irão orientar o nosso comportamento. Podemos dizer que incluímos uma pessoa numa determinada categoria que contempla 3 tipos de avaliação. Afetiva, se gostamos ou não dessa pessoa.
moral, se consideramos esse indivíduo bom ou mau, e instrumental, se é competente ou incompetente. Então, onde é que eu conheci o Luís? Foi antes da FANEC, porque a Mafalda já me tinha falado de ti e já me tinha dito, e tal, o Luís, ele é bem fixe, não sei o que, eu. Depois é que nos conhecemos melhor, foi quando foste para a FANEC, foi aí que tudo começou. Então, e qual é que foi a primeira impressão que tiveste de mim? Bem, ao início achei, não, ele dá demasiado nas vistas, ele é muito energético e não é nada daquilo que eu me queira dar. Mas achei que eras engraçado e que, apesar de tudo o que me tinham dito, tanto de bom como de mau, eras completamente diferente daquilo que as pessoas afirmavam que tu eras. Hoje, qual é a impressão que tens de mim? Bem, a primeira coisa e a que mais gosto é o facto de seres tão direto. Aprecio isso imenso. Depois acho que és alguém muito alegre e seguro de ti próprio. Também acho que és um bocadinho preguiçoso e às vezes abusas dos limites. Mas, no entanto, acho que és um amigo que eu vou ter saudades. O que te levou a mudar de opinião? Bem, ao contrário do que todos pensam, eu não odeio o Luís. E apesar dos conflitos que tivemos, não foi isso que me fez mudar de opinião, muito pelo contrário. Isso fez-me perceber a pessoa segura que tu eras e de facto levares a tua opinião e o que sentes para a frente, mesmo quando eu não concordava com aquilo que se passava. O que me fez mudar de opinião foi quando vieste para a minha turma e eu decidi dar-te uma oportunidade a ti e ao contrário daquilo que as pessoas diziam. E foi a partir daí que eu vi que não eras a pessoa que toda a gente dizia. Ao classificarmos uma pessoa, desenvolvemos expectativas sobre o comportamento dos outros, através das impressões que formamos. Isso possibilita-nos planear as nossas ações. As expectativas, assim como as impressões, são mútuas. Neste processo estão envolvidas a indução e a dedução. É pela indução que passamos da percepção à inclusão de um indivíduo numa categoria. E é pela dedução que, depois de reconhecermos a categoria a que a pessoa pertence, passamos a atribuir-lhe determinadas características. Uma importante descoberta de um psicólogo polaco, Solomon Asch, relativa à formação de impressões foi o efeito de primazia. Este efeito diz respeito à tendência para atribuirmos maior relevância à informação inicial que retemos sobre uma pessoa. Como já nos devemos ter apercebido, estes processos são normais e inevitáveis, mas levam-nos aos estereótipos e mais tarde ao preconceito e à discriminação. A maioria dos estereótipos são generalizações precipitadas, sem qualquer fundamentação empírica. Apesar disso, os seus efeitos fazem-se sentir nos dias de hoje. Por exemplo, um rapaz que gosta de reggae é tomado por alguém que consome drogas e sem futuro académico. A sociedade não dá oportunidade para este indivíduo mostrar-se como um bom estudante e habilidoso numa área a seguir no ensino superior. O mesmo acontece com as raparigas gordas, magras, os rapazes que fazem teatro, desporto e até mesmo nas senhoras de idade que vão à missa, vulgarmente chamadas de beatas. O preconceito, a discriminação e os estereótipos são apenas atitudes e comportamentos que se têm face aos processos de cognição social. Mas o que são atitudes e como se distinguem dos comportamentos? As atitudes correspondem a avaliações que predispõem para responder a um objeto, pessoa ou acontecimento. Não são diretamente observáveis e por isso é que necessitamos dos comportamentos, porque é neles que é demonstrada a nossa atitude perante algo. As atitudes são, portanto, juízos que variam na sua direção, intensidade e acessibilidade. São relativamente estáveis, mas nunca imutáveis. As atitudes formam-se e aprendem-se no meio social onde estamos inseridos. Tradicionalmente, considera-se que incluem 3 componentes que se relacionam entre si. Quando nos referimos ao conjunto de emoções e sentimentos subjetivos, falamos na componente afetiva. É na componente cognitiva que se fala acerca do conjunto de pensamentos, crenças e valores. Por fim, relativa ao processo mental e físico que prepara um indivíduo para agir de uma determinada maneira, falamos na componente comportamental. Quando me conheceu pela primeira vez? Já foi há bastante tempo. Tanto quanto eu me lembro, a primeira vez que te conheci foi naquela altura em que fizemos aí uma semana
cultural e que de repente tu apareceste vestido a um marinheiro qualquer antigo, puseram-te em cima de um skate e puxaram, disseram mãe, aquilo é um garoto do oitavo ou do nono, uma coisa assim, não me lembro bem. E ele é espetacular nestas coisas e tal, e recomendaram que tivesse uma arquitetura. Foi a primeira vez. Depois, mas aí foi só de passagem. Não fiquei só a saber que eras Luís, mais nada. Depois, a sério, foi quando foste no 10º ano, ainda em Humanidades. Tua primeira turma de 10º ano, antes de migrares para as Ciências e Tecnologias. E na altura, qual é que foi a primeira impressão que teve de mim? A primeira impressão foi a segunda, por assim dizer, porque relativamente a essa primeira impressão, esse primeiro conhecimento, quando eras pequeno e foste enrolado no skate, aí não fiquei com impressão nenhuma, porque aí nós estávamos apenas a tentar sobreviver todos numa semana cultural, não é fácil. Aí assim não fiquei com muita impressão, por assim dizer, exceto ter achado curiosíssimo que um rapaz tão novo tivesse a lata, a capacidade notável de se expor assim, coisa que muito pouca gente aceitaria fazer, e expor-se com a vontade. Tirando isso, não fiquei com mais impressão nenhuma, não tivemos sequer a oportunidade de conversar. No 10º ano, quando entraste para Humanidades, e depois, sobretudo, quando te transferiste para Ciências e Tecnologias, aí assim, a minha primeira impressão foi de receio relativamente ao futuro. Isto é, eu entendia-te como uma pessoa especialmente criativa. Tu vibravas sempre que havia qualquer coisa inovadora, qualquer coisa que fugisse ao mainstream, ao corrente dentro da aula. Isto é Humanidades. Passar de Humanidades para as regras mais fixas de Ciências e Tecnologias, as matemáticas, as físicas, deixou-me algum receio. O futuro mostrou que eu estava errado. Exceto na parte substancial, a parte mais importante, que é: tu és um criativo, basicamente, tu és um intérprete da vida, e não deve ser muito simples saber que 2x mais 1 igual a 0. Mas pronto. Bem, aquilo que fundamentalmente mudou nestes 3 anos de observação daquilo que tu vieste a ser, eu penso que se pode traduzir essencialmente uma palavra: na segurança. Penso que tu te tornaste progressivamente, ou estás a tornar-te progressivamente mais seguro de ti mesmo, das tuas capacidades, da tua própria individualidade, da tua identidade. Eu não faço ideia se anteriormente tiveste, como muita gente tem, como eu tive, como imensa gente tem, alguma dificuldade de identificar-vos com um determinado modelo de ser e de vida, mas tenho quase a certeza que neste momento essa identificação foi feita e, no essencial, aceitas-te como aquilo que és. Ou seja, uma pessoa em movimento, uma pessoa dinâmica, com determinadas características que vão sendo também elas, e isso é muito importante, aceites pela generalidade dos outros com os quais contatas. Isso parece-me que é o mais importante. Portanto, aquilo que a mim me impressiona mais, e muito positivamente, é essa capacidade de afirmação, a segurança que progressivamente tens vindo a demonstrar. Então agora já sabemos que é inevitável ter uma ideia, seja ela boa ou má, sobre alguém ou algo. Esta ideia, que passamos a chamar de impressão, não é a versão real daquilo que os nossos olhos veem, mas sim uma versão simplificada que nos ajuda a categorizar para entender uma pessoa ou um objeto. Constantemente interpretamos indícios que nos ajudam na formação de impressões. A primeira impressão é a que mais nos marca e isso influencia os nossos comportamentos e atitudes. Não esquecer que a impressão que temos de alguém ou de algo depende da nossa cultura e de tudo aquilo que valorizamos ou desprezamos. Por isso, temos de ter muito cuidado com o preconceito, a discriminação e os estereótipos que colocamos na sociedade e que esta nos coloca a nós. E ainda mais, devemos ter cuidado com os nossos comportamentos e atitudes face a estes processos.
come when all of this is gone. Don't let fear slow up your shoes to move it along.